Contraponto, a voz do povo. Agora são 11h54 e 23 graus a temperatura, o céu está bem nublado, tem vento, o pessoal que está na fila ali na frente do Fórum Eleitoral vai tomar chuva, deixaram para a última hora, além de ficar 4 horas na fila esperando, ainda vão ficar tudo molhado, né? Que é para castigar bastante aquele que deixa para a última hora, né? Porque na próxima vez não vem. Tá bom, Dante. E o Caleb, inclusive. Tá bom. São 11h55 e teve um dos manifestantes que disse por ele que não valia ele ali porque ele não é trabalhador. Se um repórter que acorda às 5 horas da manhã para vir trabalhar não é trabalhador, eu não sei quem que é, certo? Quem tira o dia, né, para manifestar, não sei. 11h55, o que o pessoal está dizendo aí, Robinho? E olha que eu não sou a favor do impeachment, hein? Não sou. O senhor Oswaldo, ele disse assim, pergunta para o Paulo Pucinelli quantas lojas ele tinha em 2003 e quantas ele tem hoje, após 13 anos de governo do PT. Parece que cresceu neste governo que ele combate de forma fenomenal. Quando crescem é por inteligência empresarial e quando tem problemas é culpa do governo. Então tá. Os empresários, eles têm sim que fazer, eles têm sim que dizer que o governo do PT beneficiou muito as empresas do Brasil, as montadoras de veículos, o setor imobiliário, foram 10 anos muito prósperos para todos esses setores, para o comércio, para a aviação civil, não há comparação com outros governos, isso é verdade. Agora, o povo, eles estavam pedindo diminuição de imposto, né? Como o Paulo disse, eu pago mais imposto do que a folha de pagamento mensal. E é verdade, porque acho que de imposto de um funcionário é quase o salário do funcionário, às vezes até a metade do salário do funcionário só de imposto. Poderia ter dado um salário maior, não pode, porque tem muito imposto. E as coisas estão ruins. O Paulo está dizendo aí que daqui a pouco tem que começar a demitir um dos 520 funcionários por causa da crise, se alastrar muito, né? Que bom que Foz do Iguaçu ainda é absurda, né? Foz do Iguaçu ainda é atípica, né? Pega a gente da Argentina, do Paraguai, vem comprar e o dinheiro continua circulando, a construção civil em Foz ainda continua andando, né? Minha Casa Minha Vida ainda tem funcionado, né? Dificultou um pouquinho, a entrada está mais cara, mas ainda estão construindo bastante pelo sistema Minha Casa Minha Vida, tem bastante gente comprando ainda. Mas a coisa está ruim e o pessoal está se manifestando contra isso, né? E contra a corrupção, né? E contra a corrupção principalmente, eu acho que sempre existiu, mas nunca se soube tanto como agora, né? O povo se revoltou. São 11h57. Robinho, tem gente lá WhatsApp ainda? Não. Conforme vai tendo, você vai me chamando. 11h57. Cida, o pessoal do poliambulatório aqui conosco, vamos mudar de assunto. Clínica Popular do Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, que vai inaugurar neste sábado o Espaço Bem Me Quer, ali na própria unidade. E quem está aqui no estúdio com a gente é a Cristiana Ortega, diretora assistencial, também a Renata Pialarice, é isso? Acertei, gestora do poliambulatório, e o Tiago Ribeiro, que é terapeuta ocupacional. A minha pergunta para a gente iniciar, o que é na realidade esse espaço, o que ele vai oferecer? Então, Cida, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer, né, o poliambulatório é sempre muito bem-vindo nessa casa e a gente agradece a abertura de vocês. Acho até que eu não posso deixar de falar, né, eu acho que o Paulo Pucinelli colocou muito bem, o que está faltando para a nossa sociedade são valores, não é nem se é PT, se é PMDB, quem é, mas sim valores. Então, eu endosso a fala dele quando ele coloca essa questão. E o poliambulatório... Vocês que da área da saúde também estão com mais dificuldade esse ano, porque a verba... Exatamente. Então, assim, podemos dizer que foram 3 anos bons, mas 3 anos de sucateamento da saúde. A saúde está sofrendo há muito tempo discussões que aqui o Dr. Nelson já trouxe mais de uma vez, tabela de SUS defasada para um prestador de serviço sobreviver com o que ele recebe de tabela SUS. Ele não consegue. Não é à toa que nós temos o Costa Cavalcante com dívidas, nós temos o poliambulatório que quase fechou por dívidas, enfim. E o Hospital Municipal na situação que... O Hospital Municipal, né? Esqueci desse grande detalhe, mas aí o Hospital Municipal sofrendo e toda a saúde do Brasil não tem ido. Falta dinheiro para tudo, né? Falta dinheiro para tudo. Além da tabela SUS defasada, os repasses que ultrapassam 120 dias, né, pessoal? Então, assim, como que a gente sobrevive? Não dá para financiar mais de 120 dias. O prestador, ele tem que ser,
entre aspas, um banco, né, para os entes públicos. Né? Você tem que bancar um custo e esperar 120 dias para receber e sem correção nenhuma, é aquele valor pequeno. Para vocês terem uma ideia, o terapeuta ocupacional, o Tiago, que está aqui hoje, uma consulta pelo SUS, quanto tempo dura um trabalho seu, Tiago, com um paciente? Em média, são 40 minutos. 40 minutos. E 40 inevitavelmente, né, 40 minutos que ele não consegue reduzir, que ele não faz aquela fila de SUS e vamos entrando. Para criança, para adulto, chega a 1 hora, né, um tempo de sessão. E o que o SUS paga por esse atendimento? R$ 6,30. O resto tem que ser vindo do município e do estado, né? Não, o município não paga também. O município não tem, no caso do ambulatório não, é quando é da rede, né? Em algumas situações o município complementa para conseguir ter o profissional, do contrário ele paga a tabela SUS sim, com esse mesmo valor aplicado. Então hoje o poliambulatório recebe pelas consultas de psicologia, nutrição, todos os serviços que não médicos é R$ 6,30. Não tem outro valor. Por consulta. Que dura 40 minutos aqui no caso. Minutos. Então, essa crise vem-se há muito tempo, né? Não é de hoje. A gente pode falar que a população conseguiu adquirir o carro próprio, conseguiu adquirir a casa própria, mas a que preço a gente está pagando isso agora? Né? Então... Mas, enfim, vamos falar de coisa boa. O Espaço Bem Me Quer. O que é esse espaço Bem Me Quer? O Espaço Bem Me Quer é um sonho, né? Ela não pôde estar aqui, a doutora Sirlene Couto, que é pediatra, que atua dentro das escolas municipais já há algum tempo, trabalhando com as crianças com transtorno de aprendizagem e autismo. Doutora Sirlene procurou a Uniamérica ainda, né? Nós não tínhamos o vínculo com o poliambulatório, procurou a Uniamérica porque ela diagnosticava os problemas nessas crianças, tanto do Espaço Bem Me Quer quanto para o Sem Cria, ela diagnosticava e não tinha o tratamento. Nós tínhamos a clínica de psicologia, dentro da Uniamérica. Então, nós passamos a atuar junto com ela, né, de forma parceira, atendendo essas crianças que ela demandava, né, para o serviço de psicologia. Quando nós passamos para o poliambulatório, a clínica de psicologia, isso, né, se intensificou, porque nós conseguimos ofertar mais atendimentos. Mas ainda não era o ideal. O ideal para a criança autista é ter o terapeuta ocupacional, é ter outros profissionais, uma equipe multiprofissional de fato atuando, né, de forma conjunta com um plano terapêutico específico para aquela criança. Assim como as crianças com transtorno de aprendizagem, que precisam do psicopedagogo, que precisam de outros profissionais e não somente a consulta do médico. Então, há um ano, mais de um ano, nós vínhamos discutindo e nessa condição, só conseguindo a consulta com o médico e o psicólogo, e agora a gente consegue, de fato, criar o serviço de maneira multidisciplinar, complementando e tendo os outros profissionais. São 12:02, o Marlon colocou aqui 3 ouvintes que ligaram dizendo o seguinte: Seu Antônio, ele é do Porto Belo, ele ligou e disse que é pobre, mas é a favor do impeachment e pediu para o pessoal ir protestar lá na frente da casa dele. Não faz isso, seu Antônio. nem vou repetir o bairro que ele é. A Ivone do Morumbi disse a mesma coisa. A Ivone é a Ivone aqui, não é? A Ivone é nosso telefonista, eu sei. A Márcia do Pilar Campestre concorda 100% com o que o Paulo Pucinelli falou, disse que é absolutamente tudo que ela pensa. Bom, né, a maioria das pessoas. É que eles ficam fazendo essa comparação, eles deviam ser mais justos nos argumentos. Eu acho que tem bons argumentos para ser contra o impeachment, mas não são esses que eles estão colocando, né? Tem argumentos de que a presidente Dilma não é acusada de crime nenhum, né? Ela não tem nenhum crime contra a presidente da República, né? Estão questionando se tirar o dinheiro, que é a tal da pedalada, de um lugar para o outro pode ser um crime. Mas estão questionando isso. Mas é muito claro, né, Dante? É constitucional. O impeachment é constitucional dentro das condições, havendo um crime dentro das condições. Isso está sendo investigado. Porque há o risco ainda de passar o impeachment e não conseguirem comprovar um crime, o STF barra. Exatamente. Se não houver um crime, exatamente. O que eu acho que a gente tem que brigar e defender é a ética, acima de tudo, né, em todo esse processo, para garantirmos idoneidade, para garantir que realmente os culpados sejam punidos e o inocente seja de fato. É porque não adianta a gente demonizar um partido e a gente acaba absolvendo os outros. Exatamente. E daí a gente não vai resolver o problema nunca, né? São 12:03, deixa eu falar com outra pessoa que também gera emprego aqui em Foz do Iguaçu, que é o Aldo, da Casas Pernambucanas, lá na Avenida Brasil. Aldo, tem promoção hoje, o pessoal trabalhando bastante aí hoje, né? Bom dia. Com certeza, Dante. Está tudo preparado porque amanhã, para você ligado na cultura, amanhã começa o Saldão de Eletro Pernambucanas. Saldão do mês de abril. Olha só, um saldão que
todos os anos é um grande sucesso. A Pernambucanas repete este ano, começando já no dia 1º amanhã, o Saldão de Eletro. Temos toda a linha de televisores, geladeiras, fogões, computadores, notebooks, celulares, eletroportáteis, enfim, Dante, toda a linha de eletro. Você pode estar parcelando em até 10 vezes sem juros no crediário da loja, gente, no cartão Pernambucanas, hein? Voltou a promoção, é o momento de você comprar. Nós temos aí, olha, televisor de LED 32 polegadas em 10 de R$ 109,90. Baixou para R$ 1.099, TV de 32, 10 de R$ 109,90. Lavadora da marca Consul, que lava até 11 quilos, 11,5 kg melhor, por R$ 1.199, em 10 vezes de R$ 119,90. É uma lavadora Consul que lava 11,5 kg na promoção. Geladeira de 2 portas por R$ 1.399, uma geladeira da marca Electrolux com baixo consumo de energia, em 10 de R$ 139,90. E lógico, toda a linha de celulares também 10 vezes sem juros, toda a linha de computadores, notebooks, a linha de eletroportáteis. Começa amanhã, Dante, o Saldão de Eletro Pernambucanas. Abertura esses 3 dias, sexta, sábado, domingo, Pernambucanos aí de portas abertas, realizando a abertura do Saldão de Eletro de 2016. Daqui a pouco a gente volta aí com mais informações falando do Saldão de Eletro. Tá bom, Dante? Ok, então, Aldo, obrigado pelas dicas aí para esse final de semana na Pernambucanos, que abre, inclusive, no domingo, sexta, sábado e domingo, 12h05. Eu estou lendo aqui o folder, né, o livro aqui do Espaço Bem Me Quer, que está sendo implantado lá no poliambulatório, e diz o seguinte: atendimento especializado para crianças e adolescentes com problemas de comportamento, dificuldades de aprendizagem e transtorno no aspecto do autismo. Então não é só problema de patologia, de doenças, né? São problemas psicológicos, às vezes, né? A criança, a gente pode dizer uma criança hiperativa, também pode procurar, mais ou menos isso, doutor? Exatamente. Todos os transtornos da área de... Nós vamos até ampliar, eu e a Cris já estávamos conversando essa semana, que a gente percebe que há uma tendência a gente criar um segundo projeto para a área de saúde mental e especialidades afins. Que tem aquela coisa, a pessoa dizer, daí a mãe diz, ele é teimoso, ele é arteiro, né? E às vezes então, pode ser um transtorno. Dentro do projeto, essa equipe multidisciplinar, ela vem exatamente atender todas essas patologias iniciais, né? Incluindo o processo do autismo, que não tem na região. O centro mais próximo de referência é Curitiba. Não tem na região? Não temos na região. Com uma equipe multidisciplinar, igual nós estamos propondo e vamos fazer, não tem. Nem em Cascavel? Nem em Cascavel. Só em Curitiba? Só em Curitiba, o centro de referência, qual a gente quer se tornar com esse projeto, né? Então, é uma equipe multidisciplinar unida, integrada e trabalhando de fato, de modo integrado na terapêutica que a Cristiane Ortega estava explicando. Então, existe o papel do médico, que é fundamental para fazer o diagnóstico adequado, para encaminhar para uma terapêutica esta que um profissional apenas não consegue dar a solução para o problema. É um conjunto, né? É um conjunto. Então, teremos, né, o Tiago vai falar daqui a pouco, a parte do terapeuta ocupacional, que é fundamental, assim como a psicologia, psicopedagogia, que entra nesses transtornos de aprendizagem, THS, né, que é a hiperatividade, às vezes já começa a envolver um pouco da bipolaridade, até chegar nos casos um pouco mais delicados, vamos dizer assim. E também a fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia também tem um papel fundamental. Porque a criança que tem qualquer que seja o transtorno de comportamento, não é só a parte mental que vai ser adequada. Toda a estrutura dentro de casa, na própria escola, na convivialidade daquela criança, ela precisa ser adequada, ela precisa ser adaptada. Incluindo alimentação, incluindo forma de manifestar, comportamento. Por isso, essa equipe ela tem um resultado muito mais assertivo e efetivo no tratamento da criança. Doutor Tiago, explica para a gente, então, a terapia ocupacional, como que ela funciona, como que é o tratamento? Então, Dante, o trabalho da terapia ocupacional ele é voltado bem para a questão prática, né? Focando aí, no caso, falando em relação à criança, a gente vai ajudar muito o processo dela de inclusão, né, social, como é que está o processo do dia a dia, das atividades que ela faz. Nosso objetivo é sempre ajudá-la a ter mais independência no dia a dia, né? No caso, por exemplo, a criança com autismo,
a gente vê algumas dificuldades, algumas limitações em áreas, né, da vida ali. Por exemplo, a criança com autismo, ela tem uma dificuldade muito séria em relação à questão da rotina. Então, atividades que mudem durante a rotina, isso gera uma dificuldade dela se adaptar. Ele né? tem uma rotina, é isso? É a importância dela ter uma rotina. Ela tem que ter uma rotina. Tem que ter uma rotina, né? Isso a gente pensa, então, por exemplo, a questão do autocuidado, ajudar a criança a conseguir por si mesma, né? Tanto a alimentação, a questão do autocuidado de se vestir, tomar banho, a gente trabalha bem com esse foco, que é para desenvolver ela e principalmente também realizando atividades para desenvolver no processo do brincar, né? A criança com autismo, ele tem um brincar que é diferente de uma criança normal, né? Em que sentido? Ela mais manipula o brinquedo como objeto. Ela não vai explorar aquele brinquedo dentro de uma brincadeira mesmo, né? Então, muitas vezes é comum a criança com autismo fazer aquela pilha, aquela sequência, uma fila, né, de carrinhos, ao invés de muitas vezes brincar com o carrinho, como se fosse andando com ele na rua, né, fazendo um caminho assim. Então, enxerga o mundo de um jeito diferente, né? Isso, e é importante que todos entendam, principalmente os pais que têm um filho, né, com autismo, entender essa necessidade dessa criança para que, com certeza, ela tenha mais facilidade de se adaptar no dia a dia, na escola, no contexto onde a família costuma, né, ir com a criança. Parte desse trabalho não tem que realmente ser feito com os pais, porque às vezes é o pai que não entende, a criança está ali do jeito certo dela, né? É o pai que não entende que não dá para ser igual o que a gente está acostumado. Isso, Dante, é bem por aí. Eu acho que o trabalho é sempre junto. A ideia do Sem Cria é acolher a família e a criança que está entrando no serviço. Então, essas orientações aos pais, esse trabalho com a criança. Muitas vezes, por exemplo, são questões simples. A criança tem uma sensibilidade maior, por exemplo, em relação a ruído, ao ambiente, né? A família, sabendo disso, ela vai saber, por exemplo, aonde levar aquela criança, qual aquele ambiente que ela vai estar sendo exposta, porque muitas vezes isso vai gerar uma irritação, uma agitação na criança. Se a família não sabe disso, pode entender como essa criança é birrenta, essa criança... E aí, que é aquilo que você falou, né? As coisas vão se misturando, aonde tem um quadro que precisa de um tratamento, de uma terapêutica, ou às vezes o que é um quadro de sim, às vezes a criança não tem nada patologicamente, mas é um contexto de comportamento. Como conseguir perceber que uma criança é autista? É fácil, assim, os pais, eles... Então, o que a gente fala em importância... Na escola e os pais, né, doutor? Como? Com os pais e a escola também. A professora também está próximo dessa... Mas eu imagino que como não é uma doença, né? Não dá para dizer que é uma doença. É uma doença? Ele é um transtorno, ele é classificado dentro de uma patologia psiquiátrica. Mas eu imagino que às vezes a criança cresce e o pai não está percebendo, né? Então, tem pontos que são bem claros em relação ao autismo de se perceber isso, né? E a gente vê que, por exemplo, até os 2 anos, já a gente consegue identificar uma criança com autismo até antes, né? Por exemplo, são 3 áreas praticamente que a criança tem mais dificuldade, que é a questão da interação, né? Essa criança, ela tem dificuldade de interagir, daquele que a gente fala, daquele olhar, né, direto no olho. Ela, muitas vezes, ela faz isso indiretamente. Um pai pode confundir como ele é envergonhado, ele tem vergonha. Então, mas é um conjunto, esse é um elemento. Deixa eu contar uma história que não tem nada a ver, mas é assim, eu tenho 5 tias, né? 4 irmãs da minha mãe. E elas moravam em uma chácara, né? Não era na cidade. E eram criados meio tipo bicho do mato, como a gente fala, né? E daí quando chegava visita, tinha uma das minhas tias que se escondia embaixo da casa, de vergonha, né? Mas era vergonha, não tem nada a ver com o autismo. Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes se confunde-se as coisas, né? Então, mas dá pra gente diferenciar em termos de contexto, né? Aquela criança tímida, quando ela está com a família, com pessoas que ela conhece, ela vai ter uma interação, né? Normal, assim, mais fácil. Eu acho que bem ilustrativo aquele exemplo que eu já citei em alguns outros momentos, que é o pai que fala, meu filho, quando eu chego em casa, ele não olha no meu olho, ele não me dá um abraço. É diferente do tímido que não olha no olho do estranho, mas do pai sim. O autista não faz essa troca de olhar, não faz ele não consegue ter esse vínculo estabelecido, ele tem dificuldade nessas interações. Isso, que é justamente então, a parte afetiva. É onde os pais, o primeiro sentimento dos pais, mas o que a gente percebe é que você tenta relutar.
né? Você como pai tenta dizer não, ele é assim, a personalidade dele, não aceita. E aí é que está o erro. Né? O quanto mais cedo a gente conseguir descobrir essa criança e ter um diagnóstico positivo e começar a intervir, melhor o desempenho dentro da terapia que vai ser empregada, né, para essa criança, e a gente consegue que essa criança tenha uma interação social, sim, uma vida normal. Né? Então, essa é a busca de um atendimento para que a gente consiga diagnosticar precocemente e fazer uma terapia adequada para aquela criança, que nem toda criança tem um nível de autismo igual a outra. Né? Então, elas têm diferença, sim, entre uma e outra, e isso precisa ser avaliado, e a família está vivendo esse problema, ela precisa ser tratada também, ela precisa aprender a lidar com essa situação também. Esse centro vai funcionar com encaminhamentos pelo SUS e pelo particular, como que vai ser? Sim, a gente, né, quando você falou da escola, Cida, é importante a gente mencionar que ele nasceu com a doutora Sirlene dentro da escola, porque as professoras tiveram vários problemas, vivem vários problemas com essas crianças dentro de sala de aula, não só com a questão do autismo, daí sim também com os transtornos de aprendizagem, a criança que tem dislexia e que quando a professora faz um ditado, ele entende totalmente diferente, não escreve, não tem uma escrita adequada, enfim, a professora também, quando a família tem dificuldade de ter aquela percepção desse problema da criança, a escola vivencia muito essa realidade. E para a professora é frustrante porque, às vezes, ela não consegue, né, saber o que é que está acontecendo com aquela criança, e a criança é uma criança que estava em fase de alfabetização, não vai para frente, a própria criança se frustra. Então, nasceu dentro da escola, dentro das escolas municipais, essa situação, esse problema, que foi, então, a permanência da doutora Sirlene junto com a escola, e aí eu falo que esse projeto nasceu dentro da educação, né, principalmente. Nós conseguimos promover o encontro da educação com a saúde, né, entre as duas secretarias, coisa que não é Foz do Iguaçu, é Brasil, intersetorialidade é muito pouco trabalhado, né, a gente não vê secretaria e serviço se conversando, às vezes nem dentro do próprio serviço, né, a gente não vê o diálogo. Então, houve, né, uma conversa entre Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, para a gente garantir o atendimento SUS. São 12h16, Cristiano, me dá só um minutinho que o Josué Caleb está na linha, ele tem uma parcial dos números lá do Fórum Eleitoral desse momento. Ô, Josué. Exatamente, voltando à programação da cultura, Dante, olha, nesse momento, Foz do Iguaçu, olha, confirmados, foi o número final feito ontem, fechado ontem à tarde, né, depois, logo após as 18 horas, 154.365 títulos regularizados aqui em Foz do Iguaçu, uma porcentagem de 81,16% do que tinha antes em Foz do Iguaçu. Antes chegava a 190 mil total de títulos aqui em Foz do Iguaçu, nesse momento chegando a 154. Conversei agora há pouco com a Nerli aqui do Fórum Eleitoral, que informou que a expectativa é de que chegue ao final do dia hoje, que é o último dia para a regularização, a 157 mil títulos regulamentados, né, com a biometria feita, 157 mil. No total, até agora, juntando Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, chegam a 170.625 títulos renovados. Lá em Santa Terezinha foram 16.260 pessoas. Até agora, hoje, o último dia, já cerca de 700 pessoas foram atendidas aqui no Fórum Eleitoral. Neste momento, a senha está no número 563 normal e mais 227, que são as senhas preferenciais. A fila, nesse momento, já diminuiu bastante do que estava no início da manhã, que estava chegando próxima à rodoviária. Nesse momento já chega mais ou menos no Colégio Cooperativo aqui, que tem aqui próximo ao Fórum Eleitoral, então já diminuiu bastante do que estava no início da manhã, mas mesmo assim muitas pessoas esperam nesse momento para fazer a regulamentação. Agora tem uma informação, Dante, que eu acabei de conversar com a Nelly, que é o seguinte: as pessoas estão preocupadas, hoje é o último dia, quem sabe não vai dar tempo. O título vai ser cancelado. A partir de hoje, quem não fez a regulamentação, o título é cancelado. Porém, o processo de renovação vai ser simples. Na segunda-feira é só vir aqui ao Fórum Eleitoral que ele já estará renovado. Segundo a Nelly, não tem nenhum tipo de multa. Então é só vir na segunda-feira fazer a renovação aí e já volta a ter o título novamente. Então não há uma grande preocupação assim para quem não conseguir fazer a renovação hoje, Dante.
Ok, então, Caleb, obrigado pelas informações. São 12h18, o Caleb, então, nos informa que até o final do dia de hoje deve fechar, então, com 157 mil eleitores para Foz do Iguaçu. Na última eleição, nós tínhamos 188 mil, então diminui aí para 157 mil. Mas daí sempre teve aqueles 30% de abstenção, 20 a 30% de abstenção, que eu acredito que não mude, então, muito o número de eleitores. E quem não fez, então, pode ir a partir de segunda sem problema nenhum também, né, Cida? O que não dá é para não ir, que daí fica cancelado mesmo. 12h19, Cida Costa. Deixa aproveitando, já então a gente falou um pouquinho sobre o centro, eu gostaria que vocês mencionassem também as outras especialidades que vocês, há algum tempo atrás, vocês anunciaram o atendimento pelo particular. Como está esse andamento? Nós estamos encaminhando, Cida, já continuamos com algumas especialidades médicas, né? Atendimento do clínico geral, cardiologista, nefrologista, otorrino, ginecologia e obstetrícia. São as especialidades médicas que a gente tem atualmente e estamos incansavelmente procurando mais médicos, mais especialistas que aceitem e abram espaço na sua agenda muito corrida para conseguir contribuir com esse projeto do poliambulatório. Lembrando que a nossa consulta particular é um preço extremamente acessível para toda a população. De quanto? Por exemplo, fisioterapia, por exemplo? A fisioterapia, por exemplo, é R$30 a avaliação e R$20 uma sessão de fisioterapia. Isso é quantos % a menos do que o normal, em média? Metade ou menos, dependendo da clínica particular que existe na cidade. As especialidades médicas, para vocês terem uma noção, é R$90 a consulta. Então, seria cardiologia? Não, e R$90, por exemplo, para a cardiologia, já contemplando o eletrocardiograma. Então, você faz uma consulta com o cardiologista, faz o eletro, que é o básico para o cardiologista. Poder avaliar. Poder avaliar o paciente e por esse valor. Qual o mais procurado hoje? Clínico geral e cardiologista. Aí nós temos outras especialidades bastante procuradas, dermatologia, oftalmologia, ortopedista, que a gente ainda não conseguiu fechar algum acordo, algum contrato com os médicos dessas áreas, né? Que falta principalmente, em geral, né? Que falta em geral. Normalmente as especialidades que são mais deficitárias na rede ou tem a maior fila, são as mais procuradas também. Só para ter uma ideia, essa semana a gente falou sobre a oftalmologia e a fila pelo SUS da oftalmologia aqui em Foz é de 7 mil pessoas. Uma coisa que barra um pouquinho nós termos outros profissionais, é o próprio contrato, a instabilidade que a gente tem com o SUS, porque alguns profissionais estão dispostos a irem atender pelo particular e também ter o SUS para ter um fluxo. O que falta? Esse contrato está onde? Esse contrato? O que está acontecendo com esse contrato com a prefeitura? Essa é uma preocupação, Cida, que ela está mais intensa ainda do que nunca, porque nós estamos há 1 ano discutindo esse contrato. Em maio, nós não tem mais contrato com a prefeitura, o contrato vence e nós não temos expectativa de assinatura desse novo contrato, que há 1 ano vem sendo discutido com a secretaria. Tem, sim, uma situação pontual que aconteceu aí no meio do caminho, que é a questão do conselho dizer que o poliambulatório estava cobrando de forma irregular. Nós atuamos nessa situação junto ao jurídico do poliambulatório e junto com o promotor, ele nos visitou, percebeu qual é o trabalho desenvolvido pelo poliambulatório, qual é a dificuldade que nós temos com relação às tratativas com a prefeitura, com o SUS, e que está muito claro para ele, né? Estrutura nenhuma de saúde consegue se manter sendo única e exclusivamente tendo único e exclusivamente o atendimento pelo SUS. Só para fazer um parênteses, Cris, na sua fala, para deixar claro que isso nunca aconteceu. O poliambulatório abriu as consultas particulares, mas em momento algum cobrou de paciente SUS. Ou seja, o poliambulatório abriu um novo serviço particular mais barato, mas o que já vinha atendendo
pelo SUS, ou seja, gratuitamente, ele não deixou de atender. Até porque, Dante, o agendamento dos atendimentos e especialidades da rede, né, vem pela Secretaria Municipal. Eles são agendados na Secretaria Municipal. Agora me estranha esse argumento do Conselho, porque eu não vejo diferença entre o Costa Cavalcante, que a Prefeitura compra serviço, e o Hospital e o Hospital Cataratas, que também tem SUS, né? Todos os outros credenciados, médicos, clínicas, não é só em Foz do Iguaçu, no Brasil, né? Todas as áreas têm espaço, quer dizer, esse contrato que está em vigor, então vocês podem parar no mês de abril, no fim do mês de abril, de atender o quê? Tudo. Por exemplo, o que vocês atendem hoje? Nós temos as especialidades todas da Secretaria que estão, né, alocadas dentro do poliambulatório. Nós temos uma equipe de PSF atuando lá dentro. Nós temos um ambulatório de feridas e farmácia. E então, pode haver demissão desse pessoal que se não renovar o contrato. Esses serviços a gente vai acabar descontinuando uma vez que se renova o contrato, se assine um novo contrato, né? Também para deixar claro que não é da nossa vontade. Nunca foi, nem da sociedade civil, do poliambulatório e principalmente, né, após a gestão da Uniamérica, nunca foi vontade de descontinuar nenhum serviço da rede, do atendimento ao Sistema Único de Saúde. O novo contrato está na Prefeitura? Está na Prefeitura, está com Secretaria, a gente tem revisado desde dezembro, já entregamos a nossa versão final do que nós temos capacidade para ofertar de serviços. É importante, Cida, quando a Renata coloca que não é a nossa intenção interromper nenhum serviço, duas situações que acontecem para demonstrar essa nossa vontade. Psicologia, nutrição e fisioterapia nós atendemos de graça. Não está dentro desse contrato que acaba, né, há 1 ano, e nós estamos atendendo uma média de 200 pacientes por mês, com cada um desses profissionais. Com psicologia 200, a fila de psicologia hoje para o poliambulatório está em 500 pacientes. E como que vocês fazem para se manter sem essa ajuda? Pois a gente tem feito milagre. A oftalmologia, por exemplo, a gente tem feito milagre, mais ou menos existe assim. O interesse do Poli fazer um contrato para atender a oftalmologia, que na terça aqui, uma reclamação acabou desdobrando um programa inteiro. Vocês têm estrutura, porque a gente lembra que vocês faziam a cirurgia de cataratas e tudo. Vocês têm estrutura para isso? Cida, quanto às cirurgias, a gente vem paralelo ao contrato, discutindo também a questão do centro cirúrgico. O centro cirúrgico hoje está totalmente capaz de ser ativado, totalmente capaz. Vigilância sanitária já esteve lá, porque ele estava inativo, né, para a vigilância, então ela já esteve. A gente está com toda a estrutura já adequada, com reforma feita para começar a atuar dentro do centro cirúrgico também. Então, a gente tem feito essa discussão junto com o contrato anterior, né, o contrato esse de 1 ano, mas, claro, um está atrelado ao outro, porque a gente precisa ter uma segurança. Quando o Dante coloca de como a gente está sobrevivendo, a gente está fazendo milagre, sim, né? Atrasando conta, pagando juros, funcionário por último. Né? A Uniamérica assumiu e está fazendo o máximo para honrar todos os compromissos que o poliambulatório tem, sejam eles lá do passado, sejam atuais, mas a gente está buscando honrar todos esses compromissos com sérias dificuldades, sim, porque a nossa missão dentro do poliambulatório, como Uniamérica, é tornar aquela estrutura sustentável, independente de existir Uniamérica, seja lá quem for. Ela não precisa de padrinhos, nós não queremos que ela tenha padrinhos, nós queremos que ela seja sustentável, independente de qualquer um. Autônoma. Né? Autônoma. Então, a nossa intenção a nossa boa vontade, Cida, está aí. Psicologia, nutrição, fisioterapia, sendo os pacientes atendidos de graça. Além disso, a cada momento que nós somos demandados pela Secretaria, nós prontamente atuamos para ajudar, porque nós entendemos que é o cidadão que é o principal atingido em qualquer situação dessa. Só para você ter uma ideia, a gente está acompanhando aí toda essa situação do Hospital Municipal. Nós emprestamos 2 ventiladores para a UTI, para poder ativar a UTI do Cataratas. Então, o que nós
pudermos fazer, nós estamos, e o que a gente consegue fazer, a gente faz. Nossas conversas lá com o secretário anterior, tentar ampliar o máximo de serviços que o poliambulatório tem capacidade para fazer, e vamos atingir 60% SUS e o restante que a gente tem condição de fazer dentro do privado, para esse pequeno privado aí com valor popular ser a nossa forma de tornar a estrutura autossustentável. Minimamente, porque não se fala em lucro tendo um valor de consulta popular ou tendo um valor de SUS de R$ 6,50 numa consulta. A gente está falando de não depender de ninguém e ter uma viabilidade econômica mínima. Até porque as duas instituições parceiras hoje no poliambulatório, tanto a Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida quanto a Associação Internacional da União das Américas, que é a mantenedora da Uniamérica, são instituições sem fins de lucro. Mas nós precisamos sobreviver, né? A hora que eu atraso 20 dias a conta da Copel, ele me manda um aviso de desligamento. Ele não entende a minha situação. Não tem filantropia. Bom, são 12h28, eu quero agradecer a presença de vocês. E como que faz, então, para marcar para marcar aí a consulta, então, no espaço bem a gente gostaria de convidar a população para essa inauguração no dia 2, no sábado, às 10 horas. É o dia de alusão, ao autismo, o dia mundial que se para pensar sobre essa questão do autismo. Inclusive, a Associação de Pais de Autistas de Foz também tem um evento à tarde no Gramadão, e a gente gostaria que eles nos prestigiassem lá dentro do poliambulatório pela manhã. E a gente gostaria, então, que a população estivesse presente nesse momento, que para o poliambulatório é mais um serviço que a gente busca trazer para a população. Nós estamos com uma série de planejamentos internos para promover a aproximação da comunidade ao poliambulatório. Uma novidade que a gente logo vem trazer para vocês, mas já de antemão a cultura fica sabendo que a gente está montando. Começamos a buscar, tanto dentro da população, da comunidade do entorno, quanto os cursos de gastronomia, nutrição, engenharia ambiental, vão atuar na construção, na concretização de uma horta para a comunidade. Então, dentro do espaço do poliambulatório, nós queremos que ele se torne, eu já apelei, quem estiver ouvindo e tiver condição de nos apoiar, por favor, a gente está sempre solicitando o apoio de voluntários, de pessoas que consigam nos apoiar nessas propostas. Uma outra questão que a gente quer levar para dentro do poliambulatório, uma academia essas de céu aberto, porque a gente quer que a comunidade da Porto Meira enxergue o poliambulatório como um espaço dele, não um espaço para a doença, um espaço para a saúde, para a prevenção, para passar uns momentos ali tirando dúvidas sobre prevenção e saúde, para vivenciar a realidade ali da horta, que a gente sabe que para a pré-escola que nós temos ali dentro do espaço, tem pais que procuram, às vezes, a criança, a única refeição que a criança tem é quando está ali dentro da escola. Então, o pai procura se tem alguma sobra da merenda escolar, do lanche, para levar para casa. E a gente quer que essa comunidade venha para dentro do poliambulatório, que ela se sinta em casa dentro do poliambulatório, que ela se sinta acolhida, que esse seja um espaço da comunidade. Então, é um desafio nosso aí, com novas ações para promover essa aproximação da comunidade. E respondendo, Dante, rapidamente, o agendamento para todo o projeto, tanto o Espaço Bem Me Quer quanto o Sem Cria, ele para o Sistema Único de Saúde continua pela Secretaria Municipal, após a regularização contratual, que não dá para a gente bancar mais esse serviço para a rede, e para particular, nos mesmos moldes da consulta da preço popular. Então, nós vamos estar praticando os mesmos preços populares diretamente no poliambulatório. Atendimento durante todo o dia, pode ligar em que telefone? Pode ligar no 3529-7497, das 8 horas da manhã até às 17h30. Muito bem, obrigado pela presença de vocês. Bom trabalho, sucesso. Obrigada. Nós agradecemos o espaço e sempre o apoio da cultura, que é parceira sempre do poliambulatório nessas novas e difíceis missões que a gente tem pela frente. 12h32 e 24 graus. Nós já voltamos.